Enche o seu Sport TV, solta aí os melhores momentos do jogo pro Alex e o Mansur falarem aqui pra gente, pra quem não acompanhou, ou pros torcedores envolvidos, que também é um jogo com muitos elementos, né, Alex? A gente fala de um jogo que o Flamengo sai na frente, a gente fala num jogo que também é condicionado por uma expulsão, daqui a pouquinho a gente vai ver o lance e discutir se ela é certa, se ela é errada, mas a expulsão do Gerson no final do primeiro tempo, e a gente fala de uma virada de um Santos que tem um resultado espetacular na briga contra o rebaixamento. Assim, o que me pega principalmente, se você for pegar a entrevista do Fabrício Bruno no final, ele fala que mesmo antes da expulsão eles estavam tendo dificuldades. Esse Santos do Marcelo, eu acho que ele encontrou um equilíbrio que ele consegue entre parte tática. Ele joga um jogo, parece que paciente, Mansur, eu vejo isso, sabe, assim, bem posicionado. Eu até falava com alguns... Você fica olhando, é um time, caraca, individualmente ele realmente está conseguindo tirar o que essa equipe pode dar, numa paciência. Então o Santos sim conseguiu dificultar muita coisa para esse Flamengo, que ainda, né, com a chegada do Tite, a gente ficou naquela empolgação e de tudo, porém realmente está ainda com dificuldades. E o Santos esperando o tempo passar, mesmo com um a mais, eu falar, caraca, parece que o Santos precisando tanto vencer, ele poderia fazer um pouco mais, mas ele foi até que chegou realmente no final para poder fazer o gol. Sempre acaba condicionando a expulsão. E a gente vai poder ver para discutir melhor. Porém, a maneira também que o Tite encontrou de montar essa equipe posicionada, achei interessante demais para eles conseguirem ter posse de bola, às vezes por uma falta de agressividade do Santos, mas também eu acho que de posicionamento tático interessante. O Mansur, a gente teve um jogo de momentos distintos. Sim. Aí dentro do Mané Garrincha, aliás, uma pena o gramado. Uma pena. Uma pena a gente falar desse assunto sempre. É um problema que só muda de endereço no Brasil, né? Você sai do Rio, vai para Brasília, passa por Minas. Não é utilizado. E vários CEPs. A gente tem isso aí, teve um show também. O problema é que foi utilizado para show. Exatamente. E a marca ali que parece um ET, né? Gramado natural com show, esquece. A gente viu acontecer, por exemplo, agora no Newton Santos, o gramado aguenta um gramado artificial. Foi só retirar o palco e o gramado estava intacto. Mas só para também deixar claro que não é só o show que arrebentou o gramado já estava ruim. Só ajuda, né? Só colabora. Assim, infelizmente a gente atrapalha, obviamente, o jogo. Senão vira uma muleta para quem cuida do campo e fala, pô, mas também tava uma beleza, veio o show e estragou tudo. E não é isso. Agora, o Mansur, quando a gente olha para o jogo hoje, assim, por mais que tenha essa expulsão do Gerson e mude muito o comportamento do jogo no segundo tempo, até como sistema, como formação, como as mudanças que o Tite já mexeu no intervalo, 3, né? 3 de cara no intervalo. Agora, o Santos hoje, ele sai com o sentimento de venceu e teve essa virada por causa desse jogador a mais, ou o Santos mostrou algo para o torcedor, além do que vinha mostrando no campeonato, que vai além do resultado, que vai um pouquinho desse brio, dessa força, foi destacada pelos jogadores. O Santos encontra o 1-1 no 11 contra 11. No momento que ele controlava bem o Flamengo. O Flamengo tinha um pouco mais de volume, tinha um pouco mais de posse, e é natural, nem a proposta do Santos era competir por posse com o Flamengo. O Santos entra com o Rincon fazendo no início, quando o Flamengo tinha a posse, ele entrava no meio dos defensores por vezes, para ser quase um quinto homem na linha defensiva. O Marcelo Fernandes, vendo que isso perigava, ceder um pouco mais de espaço no meio e dar uma superioridade ao Flamengo. Refaz essa orientação no meio do primeiro tempo e ele volta a ser mais um meio-campista para o Santos ter 2 linhas de 4 com o Rincon ao lado do Rodrigo Fernandes, né? Nonato um pouco pelo lado direito, Jean Lucas mais pelo lado esquerdo, com o Soteldo e o Furt na frente. O fato é que o Santos conseguia conter o Flamengo chega ao gol numa bola parada, é bom lembrar, numa cobrança de escanteio, porque o Flamengo tinha um pouco mais de volume, mas não criava tanto, e o Santos devolve até num rebote também de uma jogada de bola parada, de um cruzamento na área, e ele faz 1-1. O Santos era melhor no segundo tempo, ele explora bem o homem a mais, enquanto o Flamengo, que já é um time que tem dificuldades físicas importantes, parecia que estava subindo uma ladeira, e o Santos constrói o 2-1 dentro do que eram as circunstâncias do jogo. O Flamengo teve 2 expulsões no jogo. A expulsão do Gerson, ela condiciona o jogo, porque é no final do primeiro tempo. Então o Santos joga um tempo inteiro, né, PC? Com um jogador a mais. A expulsão do Gerson é justa? Vamos mostrar a imagem. Bora lá, vamos rodar a imagem aqui para a gente analisar a disputa do Gerson com o Júlio Furt. Isso mesmo a pronúncia, né? Júlio Furt. Tem essa ação do Gerson, a gente já está rodando em câmera lenta, mas é sempre importante rodar em velocidade normal, que é em velocidade normal que a gente deve sempre analisar a ação. Quando a gente coloca em câmera lenta, normalmente acaba ampliando, né, a questão do contato.
tem uma ação do Gerson, realmente ele atingiu o rosto do Furt. Mas eu quero chamar a atenção para a posição do Furt. O Furt ele não está em pé, o Gerson não salta com o uso indevido do braço, né, abrindo o braço com o movimento de gatilho para dar a cotovelada. Ele vem para uma disputa, tem uma ação do braço, olha só, o Furt, ele está praticamente se abaixando ali para tocar na bola e tem o contato com o Gerson, que para mim, na minha avaliação, não foi uma conduta violenta. Não vejo o Gerson com movimento de gatilho, olha só, no momento que ele atinge o jogador. Ele chega para disputar, o braço está até de certa forma ali flexionado, ele não tem um movimento de gatilho para dar a cotovelada e, na minha avaliação, uma entrada com temeridade para cartão amarelo. Eu discordo da intervenção do VAR e discordo da aplicação do cartão vermelho. A ação do Gerson, o PC, não sei se o Alex e o Mansur vão concordar, ela não é, no mínimo, imprudente, né? A chegada ela não tem, por mais que não tenha o movimento do gatilho, eu concordo contigo, ele não faz o movimento para dar a cotovelada, mas ele chega com uma força desproporcional, não chega detalhe, não? Desculpa, tem muitos lances em que a velocidade, que a câmera lenta, ela parece que amplia a sensação do impacto. Essa da câmera normal, ela causa uma sensação, para mim, ainda maior de uma falta de impacto. Ó. Porque ele já chega com o cotovelo na altura do rosto. Ele não faz o gatilho, mas ele está se aproximando do jogador do Santos com o cotovelo na altura do rosto. Ele não evita, ele não faz nada para evitar o braço ali. Por isso que eu fiquei com a sensação de expulsão correta agora, na hora. O que eu chamo a atenção é que ele chega para essa disputa, sim. Agora, o jogador do Santos, ele também está abaixando ali para tocar a bola, porque normalmente o cuidado que o jogador tem que ter com o uso indevido do braço, e tem uma recomendação para a questão de quando atinge, né, o rosto, a cabeça do adversário, quando o jogador salta, está com o braço aberto, está fazendo um movimento de gatilho para dar a cotovelada, ele chega para uma disputa, ele está fazendo ação com esse braço, mas eu não vejo uma ação de conduta violenta para desferir a cotovelada, fazendo uma ação de gatilho. E só trazendo para a regra, Igor, você falou da imprudência. Em relação à regra, a gente precisa separar. Porque a imprudência, de acordo com a regra, é só falta. A imprudência é quando o jogador disputa a bola com falta de atenção ou com falta de consideração. Imprudência. A temeridade, quando ele não leva em conta o risco que ele pode causar para o adversário. Cartão amarelo. E o cartão vermelho é quando ele age com brutalidade, com força excessiva, com brutalidade, com risco de lesionar o adversário. É isso que eu não vejo, essa brutalidade, o risco de lesionar. Para mim está no campo não da imprudência, como você colocou, porque a imprudência, de acordo com a regra, é só falta, não tem nem o cartão. E, para mim, está no nível da temeridade, que é disputar a bola sem levar em conta o risco para o adversário, e aí, para mim, é um lance para cartão amarelo. Só para a gente confirmar, o lance em campo foi amarelo. Né? Foi amarelo. Foi amarelo, ele foi chamado. E após a intervenção do VAR, ele mudou a decisão e aplicou o cartão. Preciso tirar a dúvida com você, PC. Não sei se o Mansur e o Alex também tem a mesma dúvida, tem gente que tem aqui na hashtag. Essa questão da mínima interferência do VAR, que era uma premissa, né, quando o VAR chega aqui ao futebol brasileiro, que você fala que mudou. Agora é para tentar ser o mais justo possível com o jogo. Isso foi comunicado em algum momento ou essa mínima interferência, ela, com o passar do tempo, ela simplesmente deixou de existir? Porque para mim é um lance que eu consigo ver e eu consigo entender quem acha que o Gerson passou um pouco do ponto. Quando não é um lance claro, a gente foi ensinado aqui que o VAR não era para chamar. Hoje, teve alguma determinação da CBF com isso? Ou simplesmente isso é um discurso entre os árbitros, da CBF com os árbitros, que não vem pra gente? É uma orientação que tem sido aplicado em torneios FIFA e também em torneios aqui no Campeonato Brasileiro. Os árbitros são orientados a essa... inclusive, às terças-feiras, quando a CBF divulga, né, o papo de arbitragem, a comissão de arbitragem fala muito sobre essa questão da justiça esportiva. Diferentemente daquilo que é aplicado em competições da UEFA, que lá sim está prevalecendo o protocolo anterior. Às vezes os árbitros até exageram ao não interferir, o árbitro de vídeo, né, até exagera em não interferir. A UEFA ainda continua seguindo a linha, a Premier League também seguindo uma linha mais do protocolo original, de mínima interferência, máximo benefício, de intervir só quando há o erro claro e óbvio, aí sim tem a intervenção do VAR, mas em competições FIFA, em competições aqui no Brasil, mudou um pouco e muito por pressão das equipes, porque tem muitas equipes, tem muitos treinadores que falam, poxa, tem o VAR, por que não chama o árbitro para ir no VAR? Por que não dá a segunda chance para o árbitro verificar no VAR? E o protocolo original não fala em segunda chance, deixa eu só fazer uma pergunta. Fala em erro claro e óbvio,
mas essa mudança de interpretação, de utilização do VAR, ela é muito clara nas nossas competições. Vamos só rodar o lance do Bruno Henrique? Pode rodar. A gente tem que mostrar o lance do Bruno Henrique, Alex. Se a segunda expulsão, já no final do segundo tempo, é certa essa expulsão, o PC? Então, o Bruno Henrique já havia sido advertido com cartão amarelo, inclusive ele estava pendurado, né? O árbitro para o jogo por essa ação no Soteldo, talvez ali até tentando agir preventivamente, porque o Soteldo continuou com a posse da bola, né? Ele acaba marcando a falta, muito numa atitude assim, até preventiva, né? Porque deve ter sobrado o ângulo, né, muito favorável, né? Pode ter sobrado um braço ali, olha só, sobra esse braço no Soteldo, que teoricamente continuou com a bola dominada, pela presença ali do Mateuzinho, talvez o árbitro interpretou que não era uma vantagem muito clara, era mais uma posse de bola, essa muita falta que ele apita para baixar a temperatura, né, para tentar controlar, porque o Soteldo tem essa característica, né, de ir para cima, de segurar a bola. Já tinha virado a cara aqui antes do lance. E evitar talvez uma entrada mais dura, um pontapé. Então o Bruno Henrique recebe o cartão amarelo, o terceiro, porque ele estava pendurado, e aí, após o cartão amarelo, ele chega no árbitro, encosta o peito ali, dá uma peitada no árbitro, e o vermelho é aplicado corretamente aí por essa ação dele em cima de uma autoridade, e ele vai ter que cumprir 2 jogos. Porque como ele estava pendurado, recebeu o terceiro amarelo e recebeu o vermelho direto, olha só, depois do amarelo, após a peitado, ele recebeu o cartão vermelho direto, então ele precisa cumprir 2 jogos de suspensão. É o da suspensão com o terceiro e da expulsão pelo terceiro amarelo e o outro pelo cartão vermelho direto. Valeu, PC. O Bruno tá procurando a perna dele ali pra achar o Soteldo até agora também. Cabeça quente, obviamente, com o lance também. Você quer só completar, Alex? Muito rápido. Eu ia só perguntar para ele, que é para ser rapidinho também, como que essa comunicação depois do CNM, de quem comanda a arbitragem, porque tá cada árbitro para um lado, para fazer essas correções, esses ajustes. Hoje o ideal, inclusive dito aí pelo Lúcio Flávio, né, sobre a profissionalização da arbitragem. Se os árbitros fossem profissionais, o ideal seria presencialmente, todo mundo voltando para o Rio de Janeiro, treinando, tendo esse feedback, presencialmente treinando no campo de jogo, mas como não é a realidade, esse trabalho tem sido feito muito de maneira remota, né, no online. O trabalho é feito antes do jogo, né, de uma preparação para as partidas, e cada árbitro recebe depois o feedback, tem a devolutiva, tanto da comissão de arbitragem numa análise geral, como também do instrutor, do assessor de arbitragem, que faz esse trabalho aí pós-jogo com os árbitros. Fala, minha nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Mengão. Mengão que veio de derrota ontem, infelizmente, contra o Santos. Jogo dentro de casa, né? Precisando da vitória aí para brigar pela liderança aí, pelo título do Brasileiro, né? Até porque o Botafogo perdeu, né? Tropeçou aí contra o Palmeiras, o jogo que estava ganhando aí de 3-0, tomou a virada de 4-3. Com isso, o Palmeiras encosta ainda mais aí na liderança e a gente tira a conclusão que foram 2 jogos bobos aí que a gente poderia estar ali nessa briga e que agora, infelizmente, a gente já não consegue mais nada, né? A gente está vendo aí o elenco aí jogando dessa forma ainda. Eu particularmente já estou desgastado de ficar na torcida aí pelo Flamengo. Vamos ficar aí nessa torcida agora para conseguir pelo menos a Libertadores, né? Já que o título vai ser complicado aí pra gente. E essa diretoria aí, eu queria que vocês deixassem no comentário a opinião de vocês, porque pra mim já basta já dessa torcida que não faz nada, não toma atitude nenhuma. A gente tá vendo aí o elenco aí fazendo lambança em cima de lambança, né? Digamos assim. O Gerson aí, desnecessário. Tá certo aí que não foi para cartão vermelho aquela jogada, né? O VAR ali, na minha opinião, errou, valorizou aquilo ali, né? Em chamar o árbitro de campo. E assim, é um jogador que para mim, ele, Gabigol, já poderia tá fora do Flamengo. Não vejo necessidade também de o Flamengo renovar com mais 5 anos com o Gabigol, né? Aumentando o salário ainda. Diante desse empenho, o que ele vem mostrando nos últimos tempos aí no Flamengo. Então valeu, minha galera. É isso. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve lá, deixe seu like e ative o sininho também, que você não vai ficar de fora de vídeo nenhum que a gente vem postando aqui pra vocês. Valeu, tamo junto.